Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 299. E nós estamos falando das relações que existem entre os espíritos na erradicidade e também como reflexo da vida corpórea. Então, nós vivenciamos experiências aqui na Terra encarnados, ambos desencarnamos e nos reencontramos no mundo espiritual. Como é isso? Então ele fala de metades eternas, a metade da laranja. Nós falamos disso a semana passada, que não existe um espírito que esteja determinado a conviver plenamente, sempre com o mesmo espírito. Um espírito não pode completar o outro, somos indivíduos. E a questão 299 vai tratar exatamente desse tema. Então vamos lá. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado desse estaria incompleto. Então, não existe essa necessidade de que dois espíritos se unam para poder evoluir. Existe uma escolha para que isso aconteça. Existe uma ligação de fluidos, identidade de ideias, necessidade de resgate, que faz com que dois espíritos se aproximem, que tenham essa simpatia, que desejem estar juntos para vencer as lutas da vida corporal, assim como para vencer os desafios da vida espiritual. Então essas uniões, elas não são determinantes por toda a eternidade. Elas vão existir sim, por simpatia. Mas a tendência é que quanto mais evoluído o espírito, maior será o círculo de espíritos que fazem parte dessa família espiritual, que ele tem a alegria de amar, de estar junto, de evoluir. Então, não fomos criados em casais, Mesmo porque o espírito não tem sexo. De repente, numa próxima encarnação, o espírito de um homem renasce como mulher, para que haja a evolução em todos os sentidos, para que nós atinjamos a perfeição, como é o nosso destino, é preciso que nós vivenciemos todas as experiências. Então o espírito não tem sexo, ele existe, e o que faz com que haja a proximidade, o compartilhamento de experiências, o desejo de estarem juntos é o sentimento e não a aparência ou o sexo. Não importa dois homens, duas mulheres, homens e mulheres, enfim. Espíritos são seres que estão em evolução, ora como homens, ora como mulheres. E essa condição não é necessária para que haja felicidade. Dois espíritos podem ser felizes quando aprenderem a amar-se plenamente, ou seja, com sentimentos de felicidade ao outro, com o esforço de que o outro seja feliz, sem esperar nada em troca. Então, isso não restringe, o amor não é restrito a um único ser, ele deve ser praticado com todos. Não foi isso que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros. Então, ele não especifica que devemos amar a um. Então, não há essa metade, somos indivíduos em evolução. E assim, vamos aprender no futuro a amar a todos de uma forma igualitária, sem excluir ninguém. 300. Uma vez reunidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecerão assim por toda a eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Então vejam bem, essa simpatia, esse desejo de estar junto, ele está relacionado com o grau evolutivo. Os semelhantes se atraem e acabam convivendo, vivenciando experiências necessárias para evoluir. Agora, nós todos temos o nosso livre-arbítrio. E, de repente, um dos membros dessa nossa família espiritual, que vem evoluindo, às vezes, depois de 5, 6 encarnações, um desses espíritos resolve que nessa encarnação ele não quer nada. Ele acaba ficando para trás. Quer dizer, aqueles que evoluíram
vão ficar separados daquele que permaneceu no mesmo estágio. Por quê? O livre-arbítrio é respeitado. E aí, essa afinidade que existe entre eles diminui, porque uns evoluíram, chegaram a um outro estágio, cultivam outros valores, e o outro não, permaneceu nos valores antigos. Por isso eles vão se separando. Então, essa ideia de que os espíritos vão ficar juntos eternamente, isso não vai acontecer, a não ser que eles, por opção, por escolha, resolvam partilhar as mesmas experiências, tenham os mesmos desejos evolutivos, tenham a vontade de ajudar-se mutuamente. Então eles vão permaneceram juntos por mais tempo. Não necessariamente um casal, mas um grupo de espíritos, né? Amigos, irmãos, pessoas que, por afinidade, vão construindo algo positivo para encontrar um caminho evolutivo mais rápido, melhor. Então eles se apoiam, se ajudam, e pela vontade individual de cada um, o conjunto todo evolui. Aí eles continuam juntos por afinidade. Se alguém desiste, vai ficar para trás e vai compor um outro grupo de pessoas que estão no mesmo grau evolutivo, que têm afinidade com essas ideias. 301. Dois espíritos simpáticos complementam um do outro, ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? Resulta de perfeita identidade. Nós somos indivíduos, né? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, é bem isso. Nós somos indivíduos. Nós construímos o nosso futuro, a nossa evolução, independente das pessoas com quem nós convivemos. Espíritos muito evoluídos, como Chico Xavier, por exemplo, que tinha uma missão na Terra de desmistificar o espiritismo, de exercitar o amor ao próximo de uma forma muito evidente, né? Na caridade, no empenho que ele tinha para trazer felicidade para todas as pessoas que estavam ao seu redor, conviveu com espíritos endurecidos, né? Quem assistiu o filme da vida do Chico vai se lembrar que em alguns momentos o seu pai desejava levar vantagem financeira da fama do filho, das participações no grupo mediúnico, né, das psicografias. Então ele queria receber presentes, ele queria recompensas pelo estado do filho, quer dizer, um espírito que ainda não tinha compreendido a missão do Chico. Então, essas relações, né, elas vão acontecendo por afinidade, e os espíritos eles vão se aproximando e se afastando de acordo com os seus interesses, com os seus desejos, individualmente. Um espírito não vai realizar o progresso do outro espírito. Ele pode ajudar, ele pode dar sugestões, ele pode intuir, mas a decisão sempre vai ser do indivíduo. Então somos indivíduos, nossa evolução é individual. Não há essa necessidade de um complementar o outro, né? Nós construindo o nosso futuro, com o auxílio daqueles que são afim conosco em ideias, em sentimentos, e também aqueles que são superiores a nós, que têm um laço de amor e desejam nos ajudar a evoluir. Eles vêm para nos ajudar, apesar de estarmos distantes deles em relação ao grau evolutivo. São os espíritos protetores, alguns guias espirituais, espíritos que estão num patamar elevado e que vêm conviver conosco para nos ajudar a evoluir. Às vezes nós nem conseguimos distingui-los pelas nossas imperfeições, pelos sentimentos que carregamos, mas eles estão aí lado a lado, quer dizer, não nos completam, não fazem parte de nós. Cada um é individual e constrói a própria evolução. 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. Então, nós estamos no mesmo patamar, temos vibrações, sentimentos semelhantes,
vamos nos atrair, vamos conviver. Tá? Então, a tendência é que nós tenhamos a alegria de conviver com espíritos que estão no nosso grau evolutivo, né? Porque não há choques nem de imperfeições extremas, nem de superioridade extrema, onde o nosso próprio orgulho pode se sentir, né? Diante de um espírito puro, de um espírito muito elevado, que tem comportamentos que nós ainda não conseguimos atingir, porque somos governados pelas paixões, nós vamos nos chocar com ele. Ele vai estar próximo, vai nos ajudar, mas a convivência mais próxima vai ocorrer com aqueles que estão no mesmo grau evolutivo, que têm os mesmos pensamentos, os mesmos desejos. 303. Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não o são? Sim, todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera na qual reside o outro. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Então, há pouco nós falamos, né, que um grupo de espíritos evolui e um outro espírito mais preguiçoso, que não está com vontade de fazer as reformas íntimas agora, fica para trás. Então, eles se distanciam. O inverso também é verdadeiro. Nós que ainda somos inferiores, espíritos imperfeitos, lutando contra o nosso orgulho, a nossa vaidade, podemos acelerar a nossa evolução. E alguns espíritos que já tinham atingido um grau evolutivo um pouco maior, permanecem estáveis, tá? Nenhum espírito vai retrogradar, né? Ou ele estabiliza ou evolui, e ele permanece estável por suas escolhas, e aí nós o alcançamos. E a partir dali, vamos ter uma afinidade maior por convivermos no mesmo grau evolutivo. Então, tanto uns podem ficar para trás, como alguns que já estão adiantados, estagnam, e nós os alcançamos, digamos assim, na jornada evolutiva. 303A. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certamente, se um deles for preguiçoso. É aquilo que eu disse. Um grupo se empenha, combate suas más tendências, pratica caridade e faz essa reforma íntima tão necessária que o Evangelho nos convida a fazer, né? E um outro, ou alguns, decidem que não, ainda não. Nessa eu não vou, na próxima eu consigo, agora eu não quero. Permanecem no vício, permanecem em situações ainda não desejando a evolução, não conseguem vencer as provas, então esses vão ficar para trás. E o grupo que consegue vencer irão vivenciando experiências novas, né? Kardec diz assim: a teoria das metades eternas é uma imagem representativa da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas, sendo necessariamente limitada à esfera de suas ideias. Eles exprimiram seus pensamentos por meio de termos de que se teriam servido durante a vida corpórea. É preciso, pois, repelir a ideia de que dois espíritos criados um para o outro tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de terem estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, meus irmãos, não existe metades eternas, né? Não existe essa união eterna. O nosso destino é evoluir e aprender a amar a ponto de amarmos todos igual. Então, de não fazermos mais distinção entre os nossos filhos e os filhos do vizinho, de conseguirmos amar a todos de uma forma iguânime, né? Igual, de uma forma de que busque fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar as pessoas a serem mais felizes. É esse o sentido do amor ao próximo que Jesus coloca na lei maior. E é esse o nosso destino, né? Num futuro não muito distante, se Deus quiser, nós vamos compreender esse estado e vamos deixar de ter amor especificamente por determinadas pessoas e passaremos a amar a todas como Jesus nos ama. Vamos parando por aqui. Na semana que vem retomaremos na questão 304, lembrança da existência corpórea. Vamos fazer a nossa prece para encerrarmos então
o estudo da noite. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai sobre nós vossas bênçãos, Senhor, afastando os pensamentos ruins, os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz. E que diante das lições recebidas, tenhamos a convicção de que o nosso futuro depende de nós, do esforço que fazemos individualmente para aprender o caminho do amor que nos ensinastes há tantos anos e que exemplificastes em cada ato, em cada momento da vossa passagem aqui pela terra. Que as vossas bênçãos, Senhor, se derramem sobre todos nós, nos fortalecendo para que, cada vez mais unidos, possamos encontrar essa felicidade íntima que somente a consciência tranquila do dever cumprido poderá nos oferecer. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.